púlpito. Vamos estar de pé, igreja, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Acredito que em cerca de 40, 45 minutos, tentar não correr, se eu tiver de pular um tópico ou outro, a gente vai fazê-lo, mas eu queria falar nesta noite sobre o poder do não. Sobre o poder do não. Que possamos aprender. Porque eu aprendi, tá, irmãos? Para quem achava que eu não ia aprender, eu aprendi a dizer não. E é muito bom para a gente mesmo e até para algumas pessoas. Muitas das vezes você diz não para o filho, é melhor para ele do que até para você. Eita! Vamos lá? Livro de Êxodo, Natan, capítulo 20, versículo 3 a 7. Depois dos versículos 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, teus filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até a 1000 geração, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Versos 13 ao 17, Natan. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem cobiçarás a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Senhor, muito obrigado por esta noite, pelo privilégio de poder ouvir tua palavra, se alimentar da tua palavra, degustar sua palavra, saborear sua palavra, ser fortalecidos através da sua palavra. Fale conosco, tua palavra nos acerte, que a tua palavra nos ensine, que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo pela qual o Senhor designou. Que teu Espírito Santo nos leve a ministrar essa palavra, nos inspire, nos unja, nos use para falar o que o Senhor quer que seja falado, e que seja palavra do Senhor, não de homem. Repreenda todo obstáculo, todo empecilho, toda barreira contra a tua palavra, que ela tenha vez, que ela tenha voz, que ela tenha livre acesso entre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Quero que você não apenas empreste, diácono Rômulo, mas que você doe toda a vossa atenção à pregação da palavra do Senhor. Bom, nós queremos falar nesta noite sobre o poder do não. Nós lemos ali o resumo dos 10 mandamentos, e vocês perceberam que os 10 mandamentos, a maioria dos 10 mandamentos é uma negativa. A maioria começa com não. Não isso, não aquilo outro. Aliás, irmãos, Deus, quando cria o primeiro casal, Deus já os instrui, os coloca no jardim, ou os cria no jardim do Éden, e Deus diz assim: olha, de todas as árvores dos jardins comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela o quê? Não! Logo no
começo Deus diz não. Logo no princípio de Gênesis, na criação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus está ensinando a eles como pai e está ensinando eles como seres humanos, como pessoas sociais, como pais, pai e mãe, aprenderem também a dizer não. Aliás, eu vou falar o que eu já falei, mas de uma forma diferente, mas do mesmo sentido. O que é um alcoólatra, senão aquele que não soube dizer não para o álcool? O que é um maconheiro, senão aquele que não soube, não quis, ou não tentou, não conseguiu dizer não para maconha? O que é uma prostituta, senão aquela que não conseguiu, não quis, não pode dizer, não pode no sentido de que não quis mesmo, sabe de quê, irmãos? E tem pessoas que falam assim, pastor, foi mal do que eu não consegui, não deu para resistir, não dava, era irresistível. Mentira. Bota aí, Natan. 1 Coríntios capítulo 10, versículo, eu vou destacar o 13, mas eu leio do 12 ao 14, mas vou destacar o 13. Diz assim o 12: aquele que pensa estar em pé, veja, agora da versão diz, cuide para que não caia. Aí o 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pronto, acabou, estamos encerrado aí. Já podia até parar a mensagem aqui. Pastor, eu não consegui, eu não consigo parar de cheirar, não consigo parar de me prostituir. É mentira, você não quis dar não. Você não quis dizer não. Você não se esforçou e não se esforça para isso. Porque Deus diz que não nos vem tentação além das nossas forças. Além das nossas forças. Pelo contrário, e juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus sempre, quando permite, porque Deus não tenta, Tiago 1,12, Natan, e 13, Deus não tenta e não é tentado por ninguém, ele mesmo a ninguém tenta. Quando Deus permite a tentação, ele manda, olha, o livramento para nos dar o escape. Agora basta nós sabermos dizer não. Então, o que é um viciado para continuar? Aquele que não quis dizer não para o seu vício. Eita! Então, que aprendamos a dizer não para tudo aquilo que não é de Deus, para tudo aquilo que nos é prejudicial, espiritualmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, socialmente falando. Que a gente possa dizer não para tudo aquilo que não agrada a Deus, para tudo aquilo que não edifica a nossa fé, dizer não para tudo aquilo que louva o inimigo de nossas almas, que a gente saiba dizer não a nós mesmos, aos desejos carnais. Aliás, Natan, eu esqueci de ler o versículo 14, né? O versículo 14 de Coríntios capítulo 10, que diz assim, olha, fugir, portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. O mesmo Paulo que diz, a mesma palavra de Deus que diz, fugir das paixões carnais, fugir das paixões da mocidade, fugir da aparência do mal, ou seja, diga não. Diga não. E a gente precisa dizer não, aprender a dizer não para tantas coisas. Quem sabe dizer não para o celular? Eita! Quem sabe, em 1900 antigamente, eu esqueci onde está esse texto, né? Se você conseguir achar aí no Google, eu falo sobre o ídolo do lar. Eu não sei se é Apocalipse. Apocalipse é a imagem que vê, né? Apocalipse é a imagem que vê, mas se você achar também. Mas tem aí o ídolo do lar. E quem sabe, em 1900 antigamente eu pregava que o ídolo do lar poderia ser a televisão, a tira-visão espiritual do crente. O crente o ser humano passava tantas horas, tanto tempo diante da televisão, só mudou o aparelho, irmãos. Só mudou o aparelho. Hoje não é mais tira-visão, hoje é internet. É tanto tempo diante da internet, é tanto tempo diante do smartphone, tanto tempo tirando o nosso tempo, roubando o nosso tempo, que parece um ídolo do lar. Parece um ídolo do lar.
aonde todos estão olhando e idolatrando, né? E gastando tempo e dando toda a atenção e todo o valor para este que hoje pode ser considerado um ídolo do lar, que se chama celular. E nós precisamos aprender a dizer não. Eu sei que tem coisas boas, nós sabemos disso, somos pessoas inteligentes. Eu sei que tem trabalho, a gente trabalha, muita gente hoje de casa usa a internet, né? Hoje não se abre um trabalho sem internet, você precisa de um Wi-Fi, você precisa... A gente sabe tudo isso, mas eu não estou falando de trabalho, eu não estou falando de pesquisas boas, eu não estou falando de coisas espirituais, não. Vocês sabem que eu estou falando de coisas que roubam o nosso tempo, que tiram-nos da presença de Deus. E coisas ruins, como imoralidade, como pornografia, que se tornou um vício até entre pessoas casadas, e outras coisas mais, que nós sabemos muito bem. E precisamos vencer ou dizer não a certos ídolos do lar. Não conseguiu, né, meu filho? Pois eu acho que eu fico devendo isso à igreja e passo para os irmãos. A imagem que fala você vai encontrar em Apocalipse. Mas, enfim, eu gostaria de... Em 1900, antigamente, eu estava numa lanchonete. Eu vi uma cena que... Meu Deus do céu. E eu falei assim, olha, eu pensei comigo, não falei, né? Bom, ali está sendo criado um provável malandro, ou delinquente, ou uma pessoa problemática no mínimo. Eu vi uma mãe e um filho, um menino, né? E ela pediu o lanche lhe foi servido à mesa, e o menino pegou o ketchup, saiu jogando na mesa por fora do lanche. E por fim a mãe foi reclamar com ele, o garoto pegou o lanche, jogou todo no chão. E não somente eu, a lanchonete toda olhando e vendo. Um pirralho. Eu gosto muito da palavra bonecote, vocês sabem, já expliquei porquê, né? Mas um fedelhozinho, né? Mandando na mãe, controlando a mãe, né? E a lanchonete toda ficou abismada, até que alguém, uma senhora, irmã Laí, uma senhora de idade, né? Foi até aquela mãe para orientá-la. Eu não creio que ela foi para repreendê-la. Foi para orientá-la, né? Para que ela pudesse dizer não ao seu filho, educar o seu filho. Não existe educação e disciplina sem a palavra não. E ela falou para aquela senhora, nem a respeitou. Ó, o filho é meu, eu faço o que quiser com ele. Aí a senhora falou assim, olha, o filho é seu, mas a senhora não está criando ele para a senhora. A senhora está criando ele para o mundo, está criando ele para a sociedade. Por sinal, uma partícula dela agora aqui reunida nessa lanchonete, nenhum de nós é obrigado a passar por isso, a ver isso. Eita! No mínimo, eu acho que aquela mãe pensou. Foi para casa pensando, tomara. Nem os nossos filhos que nós falamos, pensamos, achamos, até verbalizamos que é nosso, não são nossos. Nós estamos os criando para a sociedade, para a igreja, para a escola, para a vida. Verdade ou mentira? É desse jeito. E nós precisamos aprender a dizer não. E o não, muitas das vezes, é melhor do que o sim. Aliás, Deus disse muito mais não, olha aí, do que sim. Deus já começou o primeiro casal, a primeira família, já dizendo não, ensinando-os sobre o poder do não. Porque o não impõe limites. O não impõe respeito. Não propõe não, falei impõe mesmo. Amém? O não protege. Eita! O não disciplina. O não educa. Eu vou contar outra história que veio na minha mente agora, senão eu vou esquecer. Eu nem anotei, né? A mãe falou assim, pastor, eu queria uma orientação do senhor. Eu falei, pode falar. E ela disse assim, o meu filho está devendo X a boca. E eles ameaçaram que se ele não pagar, vão dar uma massagem nele. Aquele carinho mais forte, que a gente sabe, é um susto, apenas um susto, né? Uma massagenzinha, maciar um pouco a carne, né? A carne às vezes é muito dura. Aí, você viu uma maciante. Aí, o que eu faço, pastor? Essa mulher, eu nunca vi, não posso dar muito detalhe, senão alguém pode tentar pensar, imaginar quem é, mas eu nunca vi uma mulher que trabalhasse tanto na vida igual ela. Essa mulher trabalhava 25 horas por dia.
E ela falou assim, eu estou juntando dinheiro, eu acho que eu vou pagar para ele não levar esse susto, essa massagem. O que o senhor acha? Eu devo pagar? Irmão, eu aprendi como pastor, como profissional da mente, que a gente não dá respostas diretas assim, aconselhamentos, né? Eu falei assim, o que a senhora acha? A senhora não acha que se a senhora pagar, vai ficar fácil demais para ele? E ele vai pensar, toda vez agora que eu fizer dívida, nem vou pagar mais. Mamãe vai pagar para mim. Verdade ou mentira? Pensa bem. Eu só ajudei, eu só tentei colocar ela para pensar. Para ela mesma tomar a decisão dela. Não partir, até porque, irmãos, opinião direta do pastor, grave isso aqui. Se o pastor falar uma coisa e der certo, ninguém volta batendo, pô, pastor, parabéns, pastor, tu é top! Olha, viu bem que o senhor disse, fez, aí aconteceu, deu certo, pastor. Eu queria te levar numa churrascaria 5 estrelas, leva toda a sua família e eu vou pagar para o senhor por minha conta. Nunca vi. Nunca, já viu, Dani? 30 anos de pastoreio na igreja? Nunca vi ninguém voltar e falar assim, deu certo, agora se não der certo, né? E se não der certo? A culpa é do pastor. Já falaram aqui pro Diácono Igor, né? A culpa é da igreja, né? A igreja, quem é responsável por ela? O pastor. Então a culpa é de quem? É do pastor. É sempre da igreja, é sempre do pastor. A salinha é da igreja, mas a igreja é pastoreada por um pastor, entendeu, Igor? A culpa então acabou sendo do pastor. Então, graças a Deus, já aprendi como pastor, já aprendi como profissional da mente. E ela, e você, e todos nós tomemos as nossas decisões. Mas arquemos com as consequências que virão. Eu não gosto, irmãos, quando você me perguntar uma coisa, não me pergunta assim, pastor, mas se fosse o senhor, você faria o quê? Se fosse seu filho Natan, você faria o quê? Você já sabe, você já tem resposta, já? Vocês me conhecem? Você faria o quê? Você já sabe, então. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro lugar. Primeiro personagem, eu vou falar de alguns. Eita! Que disse não. Disse não para paixão carnal. Disse não para a paixão da mocidade. Disse não para a sua fornicação. Disse não para adultério alheio. Disse não para a impureza. Disse não para a prostituição. Sabe quem? Sabe quem foi esse jovem? José, no Egito, porque não é José do Egito. Nós conhecemos a história de José. José era o filho amado, era o filho preferido do seu pai Jacó. E o pai não pode ter um filho preferido. Ouviu, Nayara e Natan? Eu só tenho uma neta preferida. Porque eu só tenho uma por enquanto. Quando Nayara me der um neto, ô Natan, né? Casar, tá? Dentro dos... Sexo não é pecado. Dentro dos limites do casamento. Amém? E me der um neto, aí eu vou ter 2 netos preferidos. Por enquanto só tenho uma, que é a Maitê. Mas não temos filhos preferidos. Não podemos, foi um erro de Jacó. E enciumou a todos os outros filhos. Fizeram o quê? Vão matar José. Aí Rubem teve a brilhante ideia de colocá-lo em um poço, numa cisterna. Se não me falha a memória, com a intenção de depois ir lá e retirá-lo, né? Para salvá-lo das mãos dos seus irmãos, que os 9 ou 10 estavam, os 9, com ele 10, e tinha o Benjamim em casa, o caçula, estavam todos com a intenção de matar José, com tanta raiva, ódio mortal que estava nele. E aí vinha passando uma caravana de midianitas ou amalequitas, e eles venderam José para o Egito. E José foi vendido para Potifar, um dos maiorais de Faraó, um dos superiores lá no Egito. Ele foi trabalhar, né? José, alguns acreditam que tinha entre 15 e 17 anos. Muito provavelmente José não tivesse 18 anos. Jovem, bonito, inteligente, e foi cobiçado pela mulher de Potifar. Potifar. Eu falei Potifar, mas escapuliu, exatamente. E ela
o tento disse: José, deita-te comigo. E José diz o quê? Não. Tudo aqui o rei me deixou, ou melhor, o meu senhor, né, Potifar, deixou sob o meu controle. José já estava como o senhor, como o governante da casa, como administrador da casa. José não era um escravo, não era mais um escravozinho ralé, lava-pé. Mas ele disse: não, com a senhora eu não posso deitar-me. E ela insistindo, né, naquele frenesi de mulher vulgar, baixo nível, prostituta do lar, agarra-o, ele então foge dela, largando a sua capa em suas mãos. E ela forja uma tentativa de estupro de José, dizendo que ele a agarrou, e aqui está a prova nas minhas mãos, a capa dele, e quando eu comecei a gritar, ele foge. E Potifar chega, e é lógico, seguraram José, e eu também creio que José não ia fugir, ele fugiu dela, ou melhor, ele fugiu dele mesmo. Bom, enfim, esse é outro assunto. E Potifar chega, ela lhe conta essa história, e Potifar prende José. José foi preso porque disse não à prostituição, à lascívia, porque disse não à impureza, à fornicação, ao adultério, disse não às paixões carnais, disse não à mulher alheia, a mulher da rua, a mulher de casa de alguém. Ele disse não à mulher alheia. E por isso, injustamente, ele foi preso. Mas, resumindo, se não me falha a memória, 13 longos anos na prisão. José interpreta o sonho do rei e ele acaba como governador do Egito. José disse não, todos os personagens que vamos falar aqui serão não à tentação. José disse não às paixões carnais e se torna o governador de, segundo alguns dizem, o primeiro grande império mundial, o segundo maior homem da terra, abaixo apenas de Faraó. Eita, porque ele disse não à paixão e ganhou o mundo de então. Eu preciso adiantar. Ia contar a história de Agostinho, né? Mas eu já contei essa história aqui de Agostinho, que era um ex-mulherengo, né? Vamos lá, para não ficar aqui no ar, que tem muita gente que vai ouvir essa mensagem, que vê essa mensagem, né? Agostinho acabara de se converter. E Agostinho, antes da sua conversão, era um boêmio, era um notívago, ele era um mulherengo, tá? Ele era mulherengo. E Agostinho se converte saindo de um culto, saindo de uma igreja, né? Eita, olha, com a sua Bíblia debaixo do braço, indo para sua casa, vem uma mulher, uma das suas ex, uma das antigas, uma daquela época de submundo dele, de mundo, de boemia, de noitívago, de vício e de mulherengo. E ela começa a gritar: Agostinho! E ele não olha para trás, ele continua andando. E ela aperta o passo e continua gritando: Agostinho, Agostinho! E ele aperta o passo, e ela vem atrás também, e ele dá uma meia corridinhazinha para se distanciar dela, e não olha para trás, ela continua. Daqui a pouco a mulher vem correndo atrás dele, gritando: Agostinho, Agostinho! Bate no ombro dele e diz assim: Agostinho! Ele olha para ela e diz: olha, aquele Agostinho já morreu. Eis aqui, em Cristo, um novo homem. Ou seja, ele diz para ela: não. A minha resposta amante a uma vida dupla é não. É não. É não. É não. Amém? Segundo personagem, Moisés. E Natan, nem dei José o texto, mas está lá em Gênesis 39, de 7 ao 12. Mas vamos para Moisés. Moisés está em Hebreus 11, esse a gente vai ler. Hebreus 11, 24 ao 29. Moisés disse não à luxúria do Egito. Alguns dizem que Moisés disse não ao luxo do Egito e preferiu o lixo do deserto. Moisés disse não a um império egípcio. Quem sabe a coroa de Faraó, mas se tornou
o maior líder veterotestamentário. Aliás, através de Moisés, Deus formulou, fundou, causou, originou, oficializou a nação de Israel. Porque até então era a família de Jacó, que saiu das suas terras e foi para o Egito. Mas quando sai de lá, através da liderança de Moisés, sai uma grande nação. Através de Moisés. Moisés disse não ao palácio real, ao palácio faraônico. Moisés disse não, Natan, está entendendo o mistério? Moisés disse não a toda luxúria, a todo poder, a toda fama, a todo glamour, a todo status, a toda grife do Egito, para ir para o deserto com seus irmãos, para liderar o que agora era povo de Israel e se tornou a nação israelita. Olha o que Deus faz quando a gente diz não, irmãos, aquilo que não é de Deus para nós. Quando a gente diz não, aquilo que não é proposta do Senhor, que não é intenção dele, se não é dele, muito que provavelmente é do diabo, ou às vezes de nós mesmos, da nossa carne. Mas esses homens souberam dizer não. Preferiu o deserto. Moisés, que morre com 120 anos. Aí os eruditos, os teólogos, eu sou o menor dele, Juízes 6,15, dizem que Moisés, com 120 anos, teve a sua vida dividida em 3 etapas, ou em 3 partes, ou em 3 vidas de 40 anos. E é verdade. Moisés viveu 40 anos no Egito, pensando que era alguém, príncipe do Egito. Quem sabe, provavelmente futuro rei, futuro faraó. Então ele viveu 40 anos no Egito, pensando que era alguém. E qualquer um pensaria, verdade ou mentira? Dos Atos 7, Estevão pregando, diz que ele era um cientista, um poliglota, um sábio, um catedrático, um culto, um poderoso. E ele vive 40 anos no Egito, no Palácio Real, estudou na faculdade faraônica, achando que era alguém. Depois ele vai para o deserto, ele fica 40 anos no deserto, vendo que ele não era ninguém, com as mesmas sandálias nos pés que saíram do Egito, cuidando agora de umas poucas ovelhas do seu sogro, Jetro, pai da sua mulher Zípora, e vivendo a vida do campo, deserto. Aí ele viu, quem pensou que 40 anos era alguém, ele viu que não era ninguém. Mas depois, com 80 anos, ele tem um encontro com Deus. Aí ele passa mais 40. Dos 80 até os 120. Aprendendo que alguém só é alguém quando Deus transforma o ninguém em alguém. E quando Deus, e só Deus pode fazer de ninguém um alguém especial. E o torna o maior líder de todos os tempos. Disse não. Disse não. Disse não. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O texto, não vou esquecer de novo, Hebreus 11, versículo de número 24 a 29, diz assim: pela fé Moisés, quando já nome feito, recusou, é o mesmo que nem, é o mesmo que retira-te. Ele disse não. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Disse não a essa posição. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Está entendendo o mistério, amados? Porque contemplava o galardão. Ele tinha uma visão e não deixou a vista dele no palácio real tirar a sua visão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado
preocupado com a cola do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê, ó, olha lá, como quem vê aquele que é invisível. Eita, 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 glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou ter que pular um personagem. Eu vou ter que pular a Vasti, que disse não para a sensualidade, ganhou sua integridade. Por ela dizer não, da vez a uma próxima rainha Esther, também conhecida como Radassa, que com Mardoqueu e a lógica abaixo de Deus salva o povo de Israel de ser extinto da terra. Porque Vasti disse não ao rei. Bota aí, Natan, Esther, vamos falar resumidamente. de 10 a 12. Depois que o rei deu uma festa, uma grande festa, em alguns dias, depois de estar embriagado com o excesso do seu vinho, ele manda os seus subalternos chamar a rainha para dançar diante de todos os seus convivas. Diz alguns eruditos, alguns estudiosos, alguns bibliólogos, alguns teólogos, né, Maitê? Diz que ela viria, segundo a tradição, dançar somente com a coroa na cabeça, mas peça nenhuma no corpo. Não sei se é verdade, eu já ouvi esse comentário, essa interpretação. E disse que ela não tinha defeito, que ela era linda, a rainha, né? E Esther também. A gente sabe depois o processo para ela ser escolhida. E Vasti, portanto, diz não, irmãos, à sensualidade. Ela diz não, mas ela ganha a sua integridade. E Israel ganha com isso, com a nova rainha Esther ou Radassa. Isso é um mistério maior que eu precisava de mais tempo para compartilhar com os irmãos. Mas eu queria falar sobre Neemias. Neemias 6, Natan. De 1 ao 3. Foi outro personagem. E disse não. Disse não para os seus inimigos. Olha que coisa tremenda. Diz assim, tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gessem, o arábio, o resto dos inimigos cujo eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até aquele tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gessem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Algumas pessoas, cuide, mas cuidado. Outras pessoas, tenha cuidado. Tem pessoas tentando lhe fazer mal. Nem todas as pessoas que estão no seu círculo social, nem todas as pessoas que estão no seu convívio diário querem o teu bem. Peça a Deus discernimento, peça a Deus revelação, peça a Deus sabedoria, para te mostrar quem é quem e aprender a dizer não. Amizade você escolhe, você diz não para amizade. Não tem, né, redes sociais, aquela, como é que se fala, gente? Vocês que entendem, dominam essa parte, essa área, pedido de amizade. Solicitação de amizade. Sim ou não? Você tem o poder de dizer não. Amém, amados? Amém. Isso no dia a dia. Algumas pessoas cuide. Você sabe. Você sabe. Mas algumas pessoas você precisa saber. Tome cuidado. Tome cuidado. Então, Neemias enviou mensageiros a dizer-lhes, estou fazendo uma grande obra. Ele diz assim, não, eu não vou. Nós não vamos parar a obra. Eu não vou descer do muro. Eu não vou parar o que estamos fazendo. Estamos na reta final. Já tapamos as brechas. Eis que eu estou fazendo uma grande obra. Minha resposta é não aos mensageiros. De modo que não poderei descer. De modo que não vou descer. Não vou parar. Porque cessaria a obra.
enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Irmãos, levante muros de proteção para a sua vida. Aprenda a levantar muros de proteção para a sua família. Eu vou mais além. Aprenda a levantar muros de proteção para a sua igreja, Irmãos, eu não falo mal da minha igreja para ninguém. E não permito que ninguém fale mal da minha igreja. Levante muros de proteção para a sua profissão, para o seu emprego, para o seu trabalho. Levante muros de proteção para o seu ministério, para o seu ofício, para o seu chamado, para a sua função. Levante muros de proteção. Diga para eles, para os inimigos astutos, que às vezes, vou contar uma história aqui, uma história com ele, um conto, né? Um conto. Um ratão tinha um filhinho, o ratinho, e o ratinho muito inexperiente, mas já estava andando e queria correr tudo, mas era um ratinho. E o velho pai, o ratão, diz assim: olha, cuidado com o nosso maior inimigo, tá? Quando você vê, você volta correndo para nossa casa. E o ratinho, um dia, sem avisar o pai, o ratão deu uma escapulida, saiu lá do porão da casinha onde eles estavam, onde moravam, e foi. Aí viu um bicho, olhou, quando bateu de frente, saiu correndo. E correndo, chegou em casa e choroso, esbaforido, começou a falar para o pai: pai, ratão, meu pai ratão, eu acho que eu vi o nosso inimigo e vim correndo. E o pai falou: como que ele era? Aí ele falou assim: meu filho, meu pai, o ratinho disse, ele é assim, meio peito aberto, empinado. Ele tinha uma crista assim, pai, vermelha no alto da cabeça. E ele cantou. Aí tentou imitar, e o pai falou assim: não, esse não é nosso maior inimigo. Esse é o galo. Pode ficar tranquilo que geralmente os galos não são inimigos dos ratinhos. Ah, pai, então tá bom. Passou o tempo, o ratinho de novo, ó. Criança mal criada. Aí viu o outro bicho, voltou correndo: pai, agora eu acho que é o nosso inimigo. Aí ele falou: meu filho, calma, como que ele é? Aí ele falou assim: olha, ele tem 4 patas. Aí o pai já ficou assim, um ratão ali: como assim? Ele tem 4 patas. E ele estava balançando a cauda para lá e para cá. Ele é até grande, pai. Mas ele abriu a boca e fez assim: uau, uau, uau. Ai, meu Deus. Aí o ratão falou assim: não, esse geralmente não é inimigo. Nosso inimigo, esse é o cachorro. Pai, então me explica como é que é o nosso inimigo. Aí você: o nosso inimigo, ele é astuto. Ele se abaixa às vezes, deitadinho, fica parado durante horas para tentar pegar a caça. Ele se camufla às vezes, e quando ele vem devagarzinho, como se pisando em lãs. Como dizia a irmã Helena, tá, né? Sapatinho de algodão pisando em ovos. Depois ele dá um bote, aliás, é um dos 3 felinos, um dos 3 animais mais rápidos do meio animal. O nome dele é gato. É verdade. Desvia do bote da cobra, é verdade. E eu só vi uma luta que a cobra venceu. De todas que eu vi, foram muitas. O gato vence a cobra. Esse é o nosso inimigo. Mas eu observo, meu filho. Ele vem quietinho, astuto, se abaixa às vezes, fica horas a fio tentando pegar uma presa. Tem paciência. Mas quando pega, a gente sabe.
Cuidado, hein? Cuidado com pessoas que vêm disfarçadas de gato. Ô, Natan, cuidado com pessoas que às vezes vêm disfarçadas de gata. Às vezes é a gata borralheira. Cuidado! Pode ser o nosso maior inimigo. A nossa maior inimiga. 10:09, a gente precisa fazer a nossa oração. Mais um personagem, então? Daniel. Daniel 1:8, só 8. Poderia ser outros versículos anteriores e posteriores, mas Daniel 1:8. E também seria Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas vou destacar Daniel. Daniel. Resolveu Daniel firmemente. Não. Eu disse o que, irmãos? Não. Eu disse o que mesmo? Não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E nem com o vinho, também não, ao vinho que ele bebia. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel e os seus amigos disseram não às iguarias do rei. E ele ganhou poder e autoridade. Foi um dos principais no império, grande império babilônico. Irmãos, olha o poder do não. Olha o poder do não. Né? Disse não para glutonaria. Disse não, irmãos, para a bebedice. Disse não para a idolatria, para as finas iguarias do rei, que era oferecido aos ídolos. Vocês sabiam disso? Ele disse não para tudo isso. Não foi só para uma carne de porco, uma carne suína, uma carne bovina. Não, para uma gordura ou para um vinho. Foi para muito mais além do que isso. Preferiu, e fez muito bem, alimentar-se de legumes e beber água. Melhor alimento, legumes. Melhor bebida, água. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqui tem o melhor refrigerante do mundo. Nós estamos no império, no palácio real de Nabucodonosor. Nós temos aquele refrigerante, você lembra a marca dele? Aliás, um veio da planta do Amazônia, o Guaraná. Esse veio de onde? De qual planta? Ele disse, não quero. Não quero vinho, eu não quero bebida forte, eu não quero bebida misturada, eu não quero nada disso das iguarias do rei, do banquete do rei. Irmão, Satanás vem com banquete, irmãos. Você está com fome, você acha que Satanás vem com ovinho cozido? Vem nada, irmãos. Vem com melhor. Você está com fome, ele vem com picanha. Com promessa de picanha, irmãos. Agora a promessa é do gás. Satanás é assim, você está enganado. Eu nunca esqueci eu vou contar isso hoje em dia para contar certas coisas, né? Mas qualquer coisa vocês fazem uma visita. Tinha um irmãozinho, minha juventude cristã. Mas irmãos, olha aqui para nós. Pensa numa pessoa bonita. Olha para mim. Não. Admire com moderação. Tânia, minha esposa, ciumenta, vocês sabem disso. Agora pense numa pessoa feia, irmãos. Fora da linha, do prumo, dos quadros. Era aquele irmão. Uma feinha, irmãos. Olha, o que tinha de feio, ele tinha de simpático. Ele era simpático, mas ele era feio. Tem que equilibrar o jogo. Mas era muito, não era pouco, não, irmão. Não era pouco mesmo. Bota feio nisso. Aí um dia, eu não estava com ele. A gente estava sempre junto, em igreja, em evento, encontro de mocidade, vigília. Ele me contou uma história, mas foi tão real que eu me arrepiei todo, senti e chorei com ele. Ele disse que, feio do jeito que ele era, e era muito, ao extremo, ao quadrado, de marca registrada, com carteira assinada, ele disse que veio uma loira
linda, não é divina e maravilhosa, essa é linda, diabólica e maravilhosa. Ele diz que se olhasse dos pés à cabeça, não via um defeito. Ele falou na época que a gente era jovem, do lado, sem exagero, não tinha um defeito. E ela veio na minha direção e sem rodeios, na caraça, me chamou para sair. Eu olhei para mim, ele dizendo comigo, e disse para ela: arreda-te, Satanás, porque eu sei que isso não pode vir de Deus. Isso só vem do diabo. Aprenda também a reconhecer e a dizer não. Amém, amados? E a dizer não. Porque Satanás, quando vem, eu vou repetir. Ei, você está com fome, ele sabe que você está. Ele não vem com ovinho cozido. Eu não falei nem frito. Ovinho frito é ovinho frito, né, irmão? Ele não vem com ovinho cozido e uma alface, uma salada de alface para você, não. Ele vai vir com as finas iguarias do rei. Ele vai vir com a picanha e o gás ainda para você fazer. Mas aprenda a reconhecer, para você não cair na tentação. Porque já lemos lá no começo que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas junto com a tentação, Deus também traz o escape para que possamos suportar, para que possamos dizer não e escapar com vida enquanto é tempo. Eu termino. Qual foi a leitura introdutória, a leitura oficial que nós fizemos? Vocês lembram? Eita, cadê vocês, amados? Qual foi a leitura introdutória que nós fizemos? Mateus 4, 1 a 11. A tentação. Eu termino com Jesus. Satanás, na última ou na terceira tentação, Jesus diz em Hebreus 4 que em tudo foi tentado a nossa semelhança. Jesus foi tentado em tudo. Com dinheiro, com mulher, com tudo isso que nós somos. Com fama, com poder. Foi tentado em tudo. Ali está resumido. Aliás, diz Lucas, foi Lucas 4, que ele foi durante 40 dias tentados. Mateus resume as 3 tentações. Alguns eruditos vão dizer do corpo, da alma e do espírito. E a última, Satanás, é tudo isso te darei. Mateus 4:10. Se prostrado me adorares. Jesus disse: não! Não! Retira-te, Satanás! Porque está escrito: ao Senhor Deus prestarás culto. E somente a Ele. E somente a Ele adorarás. E somente a Ele adorarás. Jesus também disse não à tentação. E nós precisamos aprender a dizer não. Amém, amados? Aprender o poder do não. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Que essa palavra possa ter incomodado você. E que você possa aprender com essa palavra, nos momentos certos, a dizer não. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.